Olá, tudo bem? Nós estamos chegando, né? Que bom! Eu fico muito feliz em fazer esse programa, porque aqui nesse espaço de meia hora, a gente procura receber pessoas que vão receber uma espécie assim de quê? De homenagem, de reconhecimento pelo trabalho que essas pessoas desenvolveram ao longo da vida e continuam a desenvolver. O nosso convidado de hoje, eu conheci, de ouvir dizer, lá nos anos 70, através de um vizinho meu, que era aluno dele, no Objetivo, e falava demais sobre essa pessoa que eu vou receber aqui no dia de hoje. Eu me interessei, falei, mas quem é esse sujeito que empolga tanto essa juventude, né? Ao ponto de o rapaz falar da escola, coisa que habitualmente não acontece, né? Porque aluno, quando fala de escola, muitas vezes não é para falar bem. Quando fala de professor, então, muitas vezes também não é para elogiar, para exaltar. Enfim, procurei saber quem é esse personagem. E esse personagem, pelo número de anos, décadas, na verdade, que a gente se conhece, mostrou que ele era realmente aquilo tudo que esse amigo meu disse e dizia, e é muito mais, é muito além disso, porque a nossa amizade se sustentou exatamente nessa referência que eu recebi dele e também no conhecimento que eu passei a ter do trabalho dele, da pessoa dele, do caráter dele. Muito bem, quem é essa pessoa? Professor, ele é libanês, nasceu lá, veio para cá, ainda menino, é cientista político, ele integra a Organização Mundial pela Paz, que é OMPP, professor de história do Brasil, história colonial e também história medieval, e advogado. Tudo isso fez com que esse nosso personagem moldasse esse caráter dele. Fala logo o nome dele, você já está vendo ele aí na tela. Professor Habib Tamer, o Badião. Tudo bem, Badião? Olá, pessoal. Olá, meus telespectadores. Olá, Paulo Bering. Prazer muito grande estar com você. Estamos juntos há muito tempo. Pois é. Admiro como jornalista, admiro o seu caráter, admiro sua posição. Obrigado. E recebo elogios o tempo todo. Vou estar com o Paulo Bering. Todo mundo elogia, diz que realmente é um dos jornalistas sérios do complexo jornalista de Goiás. E eu admiro muito você. Você é um cara sério. Obrigado, Badião. Da mesma forma, quando eu falo, gravei com o professor Badião, ou então vou assistir, por quê? Porque todo mundo também gosta do Badião. Não é troca de confetes que a gente está fazendo, não. É verdade, senão essa amizade não duraria o tanto que durou. Foi nos anos 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Está indo para 5 décadas. 5 décadas. A nossa amizade. E você vai entender, a partir de daqui a pouquinho, por que o professor Badião, né, recebe aqui no programa essas referências todas, que eu ainda acho que são poucas, mas por que ele é respeitado pela sociedade e é respeitado até hoje pelos ex-alunos dele? Porque os ex-alunos dele guardam o Badião na cabeça. E quando eu contar para esse amigo meu, que se chama Edson Macedo Amaral, hoje parece que está lá no Tocantins, virou fazendeiro. Casou com a Jane, tem uns filhos criados, e eu vou até mandar esse link para ele assistir. Viu, Edson? Você foi o responsável por me apresentar o Badião, que hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa. Rapidinho, um intervalo, e a gente já volta. Fique ligado. Criança adora imitar adulto, né? Tipo, a mamãe adora ficar mexendo no celular. Eu também. A mamãe faz tudo correndo. Eu também. A mamãe é super vaidosa. Eu também. A mamãe não gosta de usar o cinto de segurança para não amassar a roupa. E eu também. Certo ou errado, crianças aprendem rápido. Cuidado com o que você ensina, no trânsito e na vida. Detran e Governo de Goiás. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje, programa especial para mim, porque estou recebendo um grande amigo de quase 5 décadas, que é o Habib Tamer, o Badião. Ele é professor, vou repetir para você, ele é professor de História, foi professor de História Colonial Brasileira, foi professor de História Medieval, ele pertence à Organização Mundial pela Paz, a OMPP, e é
libanês. Vamos começar por aí, Badião? Primeiro vamos falar do Badião. E esse programa que eu faço, Badião, eu dizia para você antes de a gente começar, é um programa em que eu me permito, porque eu sei que o telespectador também gosta muito disso, eu me permito, me dou o prazer de ouvir histórias de vida de pessoas que principalmente são bem-sucedidas, mas pessoas também que não se deram bem na vida, eu acho que elas têm que ser ouvidas também. Eu faço isso eventualmente, porque elas passam para a gente a experiência do fracasso. Porque aquela história, você só aprende a andar de bicicleta se ralar o joelho. É verdade. Aí você fala, opa, eu não posso cair mais, porque eu vou ralar o joelho. Então você aprende a andar de bicicleta, a gente aprende a viver. Badião, conte essa história. Você veio do Líbano. Eu vim do Líbano em 1950, no final de 51, cheguei no início de 52, que é 3, 4 meses de navio. Você tinha o quê, 1 ano? Tinha 7 meses de idade. 7 meses. Vim, desembarcamos em Santos, de Santos viemos para Inhumas, onde tinha o meu tio Zé Isaac Sobrinho, amigo pessoal do Vico, e lá nós ficamos 1 ano e pouco em Inhumas, depois mudamos para Goiânia, e eu, aqui em Goiânia, morei em Campinas, fui campineiro a vida toda. Quando desmanchou a Igreja Velha de Campinas, Paulo Bem, e construiu a nova, quem escolheu os vitrais fui eu. Mas você tinha quantos anos? Nem lembro, tinha 8 ou 10 anos de idade. E já fazia essas coisas? Já, eu era o chefe dos coroinhas. Lá tinha, lembra do Lourenço Tomazetti? Sim. Foi coroinha comigo. Ah, é? Seu colega da televisão Brasil Central, foi coroinha junto comigo. E eu queimei meu pé quando estava asfaltando a 24 de outubro. Olha Não aí. tinha asfalto na 24 de outubro. Eu queimei o pé ali no asfalto. Naquela época era tudo quente, era tudo o Asfalto? O asfalto era derretido. Betume, Então era um né? sistema muito antigo. Eu, então, vivi Campinas a minha vida toda. Campinas, eu brinco, Goiânia é uma cidade cercada de Goiânia por todos os lados. Campinas era, naquela época nossa, Bar do Chico, do Francisco, depois seria o prefeito de Goiânia, a família dele tinha um bar. E nós, Hospital Santa Lúcia, enfim, a história de Campinas é uma história que confunde com a minha história, porque eu adoro Campinas, sou atleticano, o meu time preferido é o Atlético Clube Goianiense, e nós, o Antônio Ascioli nos doou aquele espaço para fazer o estádio, acompanhei a criação do estádio, acompanhei Campinas desde o seu início. Tenho um carinho muito grande por Campinas, fui aluno do Colégio Pedro Gomes, e no Colégio Pedro Gomes, em 68, como mataram um policial, eu era um dos rebeldes, junto com o Stepan Essessian. A gente era tudo rebelde, e brigava, e enfrentava a polícia. O Ivo, Euler Ivo também era nosso colega da época. E, enfim, um monte de gente que hoje está na política, estão atuando. Gosto muito de Campinas, acho Campinas ainda um bairro onde eu me sinto bem. Às vezes que estou em nostalgia, pego o carro, vou dar uma volta em Campinas, rever a matriz de Campinas, rever a Praça da Matriz, onde eu andei com o Padre Pelágio. O Padre Pelágio andou comigo naquela pracinha, ele passava na loja do meu pai, ele vai comigo para a igreja. Eu tinha cabelo comprido naquela época, minha mãe tinha feito uma promessa, que eu fiquei doente no navio, que eu ficaria de cabelo comprido até os 10 anos. E o Padre Pelágio passava, me chamava, eu pegava na mão dele, a gente ia andando, passava aquela praça, ia para a igreja, e eu, naquela época, tinha uns 6, 7 aninhos, passei a frequentar a Igreja Matriz de Campinas, me tornei coroinha, me tornei depois irmão mariano, e gosto, e hoje, aliás, fui amigo pessoal do Papa Francisco. Como assim? Porque, Papa Porque ele Francisco, veio ao Brasil antes de ser Papa, né? Não, eu ia a Roma, encontrava com ele, e o coroinha dele, o Padre Sivonei, era meu aluno do Seminário São José, que ajudava a missa quando ele saía do aposento dele, rezava a missa, e na brincadeira dos dois, do coroinha com o Papa, ele passava meu WhatsApp para ele, eu falando sobre a importância... Mas para, na época existia o WhatsApp? Naquela época tinha, claro. Mas então foi Morreu recente. agora, recente, ué. Ele já era Papa? Já era Papa. Ah, sim. O Silvanei, que era o coroinha, quando ele saía do aposento dele, ele celebrava uma missa na porta do aposento.
e o Silvanei que ajudava. Ô, Badião, pelo que você está falando aí, você citou alguns nomes, Eulerivo, por exemplo, Stepan Necessé, que é um ator belíssimo, né? Grande ator goiano, grande amigo também. Quero ver uma hora que o Stepan estiver aqui em Goiânia, trazê-lo aqui ao programa também, que ele tem muita história para contar em relação ao retiro dos artistas que ele comanda lá no Rio de Janeiro. Isso. Tá. Mas você citou nomes aí, o próprio Papa, né, Francisco, você citou nomes de pessoas que fizeram parte da sua vida, que são claramente pessoas de esquerda. Você já tinha o pezinho na esquerda? Você tem ainda esse pezinho na esquerda? Foi lá que isso tudo começou? Ou como é que foi essa trajetória sua de formação de caráter? Deixa eu te contar uma história. Esquerda e direita no Brasil, telespectador, aquele que raciocina, que lê livro, que emite opiniões, tem convicção, é um esquerdista. Porque a direita é tapada. A direita segue quem? Os militares. A direita, eu te falei daquela reportagem 81 que você fez comigo no Popular. Os militares comandarão a política no Brasil por 100 anos. Você lembra muito bem que o tópico do artigo era aquilo? E nós fizemos um artigo naquela época, 81, no Jornal Popular, você era um dos diretores. Era o editor nós fizemos, do caderno. Do Caderno 2. Isso. E fizemos uma reportagem, aí ó, saiu esses dias Bolsonaro, com o Mourão, general, com o vice. Que nós vivemos na Revolução de 64, eu preciso deixar bem claro, não era caçar comunista, é o Belling, a grande mentira da Revolução de 64 dos militares estava caçando comunista. Não, estavam implantando o Banco Central. Chegou em 31 de dezembro de 64, em pleno Réveillon, os deputados foram buscados em casa para votar a criação do Banco Central. E o que é o Banco Central hoje? É a agência reguladora que comanda o país. Nossa dívida era 5 trilhões, eles passaram o juro para 15%, contra a vontade do presidente, e nós estamos devendo 9 trilhões. Todo ano, nós pagamos, por conta do Banco Central, 4 trilhões, agora eles vão pagar 4 trilhões de juro para os banqueiros. Você imaginou 4 trilhões na mão do presidente da República, fazendo ponte, fazendo estradas férreas, fazendo escola, fazendo CEMEI? Meu irmão, por que não se acaba com essa herança, Badião? Por que não se acaba com essa herança? Não tem jeito. O Haddad e a Tebet entraram já macumunaram com os banqueiros. O banqueiro tem dinheiro. O brasileiro não aguenta dinheiro. Aquele relatório que o Jovair Arans fez contra a Dilma, ganhou dinheiro para fazer aquilo. Eita. Todo mundo ganha dinheiro. O banqueiro compra Você está a citando memória. o Jovair dizendo que ele ganhou dinheiro. Eu sou obrigado a dizer, então, que o espaço está aberto caso o Jovair queira se pronunciar sobre isso. Pode vir. Para mim, o Jovair foi meu aluno. Tenho o maior carinho por ele. Não é ele não. Vanderlan Cardoso está discutindo a dívida pública, sumiu da internet. Por quê? Porque o banqueiro chegou ele na parede. Esse é o problema que nós temos hoje. Espaço aberto também para Vanderlan, caso queira falar. Caso ele queira falar, que ele venha falar. Vamos falar de você. Vamos falar de mim. Então, nós estamos vivendo hoje, e eu sou um, que luto contra a dívida pública. O Brasil paga cara a dívida pública. Nós estamos pagando muito caro a dívida pública e isso não pode continuar. Nós vamos dar um time nisso. Hoje, o Banco Central, o Fernando Henrique Cardoso, criou a bomba de efeito retardado, criou as agências reguladoras. A Anvisa hoje manda mais que o banco, manda mais que o Ministério da Saúde. Ou a ANP, a ANEL, aumentou em 20% a energia e não consultou ninguém. Por quê? Porque ela está atendendo interesse de quem? Dos investidores de energia. Está atendendo interesse do povo, não. No caso, foi um pedido da Equatorial. A Equatorial é que pediu a Equatorial pediu poder... e ele aumenta. Para pedir e aumentou o salário do trabalhador? Em 20%. Aumentou o ganho do trabalhador? Que inflação é essa de 20%? Pelo contrário. Aonde? E o pior? Todo mundo vai aumentar o preço das mercadorias por conta do aumento da energia. Não, e a Equatorial ainda protesta você sem pagar. Está protestando no cartório. Onde que arrumaram a ideia de que taxa pode ser protestada? Pode ser protestado o mal comerciante, o mal industrial, mas nunca o cidadão porque não pagou uma taxa de água, uma taxa de luz ou um IPTU. Esse é um erro que o Ministério Público tem a obrigação de assumir, defender o cidadão contra essa arbitrariedade que é protestar taxa de luz, taxa de água e IPTU, isso é o fim do mundo.
Esse Badião de hoje é o mesmo Badião de lá de trás? Aí eu volto àquela pergunta, né? Você tem esse viés, né, rebelde, como uma palavra que você até usou, é o mesmo? Esse Badião de hoje é rebelde tanto quanto aquele Badiãozinho lá atrás? Eu sempre fui criteriosamente monarquista parlamentarista. Sempre lutei pelo parlamentarismo monarquista. Sempre lutei por um rei. Espelhado em Dom Pedro II, eu sempre achei que nós podemos ter, e agora nós temos, hein? Dom Pedro Gastão de Orleans e Bragança, deputado federal, está no Congresso Nacional representando a monarquia. É um grande deputado, muito inteligente, e seria bom que ele ocupasse o trono no Brasil. Você é muito ligado, me lembro que eu entrevistei, inclusive, que você me levou no programa, era Pedro também, né? Pedro de Orleans e Bragança, alguma coisa assim. Eu entrevistei, você sempre foi ouvido a isso. Abadião, conte lá, fala pra gente até chegar rapidinho nessa história de você entrar numa sala de aula e fazer com que os alunos se manifestassem. Eu lembro de uma outra entrevista que eu fiz com você, um telespectador mandou mensagem dizendo que quando você entrava na sala, era um happening, né? Porque os alunos batiam os pés no chão, né, para te saudar, para te receber com honras. O que fez? Esse discurso seu de rebelde sempre foi assim? É esse discurso que fez você ficar com essa aura toda junto aos alunos? Bom, telespectador, professor é aquele que fala o que o aluno quer ouvir. O que eu faço, uma conexão da história com a realidade atual. Por que você usa roupa? Por que você está vestido e você não anda pelado? Essa é a pergunta que eu faço em sala de aula. É porque existe um processo de valores que nós chegamos até os dias de hoje. Então, quando eu começo a minha aula, quando eu estou ministrando aula sobre o Brasil colonial, mostrando o voto comprado, o voto obrigado do coitado do nosso cidadão, que votava com voto de cabresto, como diz Mário, aí nós vamos chegar à conclusão de que lá na Idade Média também é a mesma coisa. As pessoas eram obrigadas pela igreja a professar, a caminhar. Então, eu trago isso tudo para a realidade de hoje e os alunos gostam. Alunos adoram essa ideia. Eu adoro também dar aula, porque eu nasci como professor, vou morrer professor e tenho o maior carinho pelo quadro de ser professor. É fantástico. É isso que me interage com os alunos, eu com eles. Eu acho que eu faço mais bagunça em sala de aula do que os alunos. Você? Claro, eu faço mais bagunça que eles. Eu nunca botei um aluno para fora. Em todos os 50 anos que eu dou aula, eu nunca coloquei um aluno para fora. E eles já quiseram te colocar para fora alguma vez? Não, também não. Eles me adoram. Querem que eu faça a maior farra. Eu desenho o mapa do Brasil, o mapa do mundo. Começo pelo mapa, eu mostro a realidade no momento em que você está vivendo. Isso que o aluno adora, eu também adoro isso. Gosto muito do que eu faço como professor. Costuma-se dizer o seguinte, que a história normalmente é contada, particularmente a história do Brasil, é contada do ponto de vista do vencedor. Isso. Não é? Como é que você faz essa adaptação para as suas aulas? Você se baseia em livros? Você lê vários e vários livros antes de formar a sua convicção para passar isso para o aluno? Que versão, afinal de contas, você costumava passar para os seus alunos? A do vencedor? Lamentavelmente, o vestibular leva a isso. O vestibular é coisa de militar. O vestibular é coisa dos militares, como era a admissão na época que eu estudava, tinha uma admissão, coisa de militar também. Militar tem um toque de fazer prova. Tem que fazer prova, prova é ridículo. Quem sou eu para dizer se você sabe ou deixou de saber? Eu acho ridículo o vestibular, a prova. Eu, no meu tempo de professor da Universidade Católica de Goiás, Paulo Beng, eu dava 10 para as mulheres, 8 para os homens e 9 para os indecisos. Eu dava essa nota no começo do curso, porque eu achava ridículo eu sentar com um futuro profissional e tomar dele uma lição. Eles tinham que cuidar de aprender pela responsabilidade de quem quer aprender. E eu fazia e fiz durante os 4 anos professor da Católica e fui chamar atenção, fui me chamar em reunião, mas não adianta. Minha cabeça é uma só. Você quer aprender? Busca aprendizado, busca o saber, vai atrás, chega de ficar enfiando coisas na cabeça dos outros.
obrigando as pessoas a decorarem, como é o caso do vestibular, como é o caso hoje, a maioria dos advogados que formam não dão conta. Médico. Tem 80% dos médicos não dão conta de aferir uma pressão. Que porcaria de médico é esse que está formando? Que porcaria de advogado nós estamos formando? Que porcaria de engenheiro nós estamos formando? Porque nós não estamos formando cidadãos. Presta atenção. Quem montou essa mesa aqui nunca foi em faculdade. Quem montou aquela outra mesa nunca foi em faculdade. Quem montou esse ambiente maravilhoso que você tem aqui nunca foi em faculdade nenhuma. Aprendeu no curso da vida. E nós temos faculdade para formar o quê? Doutor. Porque monte doutor, vai formando doutor. Tem aí, hoje tem 85 mil médicos desempregados, outros 400 mil advogados desempregados, e nós estamos formando, chega no segundo grau, a pessoa termina e não sabe o que vai fazer na vida. É um negócio que eu sou contra isso. Ô Badião, mas você é um desses milhares, se não milhões, né, de advogados, por exemplo, que se formaram, viraram doutor. E aí, como é que você se sente no meio disso? Eu sou um fenício. Meu pai é um fenício. Meu pai transferiu para mim uma série de informações durante o tempo que eu convivi com meu pai. Meu pai é um grande historiador. Eu aprendi com meu pai a história. E se você aprender história, você aprende a saber as razões do fato que está acontecendo com você hoje. Eu aprendi a conectar o fato histórico com a realidade vivida. Isso foi fundamental. Eu quero deixar bem claro ao telespectador da importância do pai transferir para o filho a bagagem cultural que ele possui. Mas como nós vamos fazer isso se o pai também estudou nessa mesma escola, que não tem filosofia, não tem sociologia, não tem história crítica, não tem geografia crítica, tem decoreba. Isso é o fim do mundo. Nós precisamos mudar a educação brasileira para que nós possamos transferir ao nosso aluno as ferramentas capazes do pensamento humano, para que possa pensar. Como é que você fez com os seus filhos? Você tem 3 filhos? Tenho 3 filhos advogados. Como é que você fez? Você transferiu o que para eles e como? Transferi. O Tamer frequentava a universidade e a mãe dele falou para ele, olha, eu não vejo você levar livro nenhum para a escola. Que história é essa? Ele abriu o computador, a menor nota dele era 9. Isso é o caçula meu. O meu segundo é um grande advogado. E o primeiro não quis ser advogado, foi montar avião. Você dá um avião de 1980 para ele, ele troca o painel para 2025. E comanda tudo no celular dele. Transfiro para meus filhos toda a cultura, todo aprendizado meu, todas as ferramentas de um fenício. E eu, como fenício, tive aqui, 2000 anos antes de Cristo, ensinei os ameríndios a falar tupi-guarani. O ABCD, esse alfabeto você escreve, meu caro telespectador, é fenício. O arábico, os números são fenícios. E a arte de negociar é fenício. Olha o Michel Temer. Quem é um cara melhor do que o Michel Temer para negociar? Não tem. É um fenício. Explica melhor essa história de fenício. O que significa para você ser fenício, além de ser uma pessoa natural daquela região? Ser fenício é um povo que viveu em Biblos, Tiro, e que aprendeu a navegar e a negociar. Nós não gostamos de guerra, gostamos de negociar. Nosso negócio é fazer negócio, é sentar na mesa. Hoje você vê o Kassab. O Kassab, quando percebeu que o Lula estava baqueando, ele desembarcou do governo com o Centrão. Imediatamente, porque ele é o chefe do Centrão. Agora, ele bancou errado, porque o Lula, ao final do governo dele, ele vai entregar 1000 escolas técnicas. 1000. Está entregando o que nós precisamos. Formar a mão de obra. O brasileiro tem que aprender a trabalhar. E para trabalhar não é fazer segundo grau e ficar esperando a universidade para pegar diploma de doutor, não. Tem que aprender a fazer eletricidade, trabalhar com madeira, trabalhar enfim, construção. O brasileiro tem que ter uma profissão. Por que você faz segundo grau? Para quê? Então, vamos trabalhar nisso. Eu, como fenício, como professor, que ensinei os ameríndios 2000 anos antes de Cristo, estou aqui para te ensinar também o bom caminho das pedras e você aprender sorrindo. Tá bom. E eu estou sorrindo aqui de ouvir suas... Adoro ouvir histórias, ainda mais quando você conta essas histórias, elas adquirem um sabor diferente. Eu vou chamar um intervalo e vou guardar um espaço mais ainda para você contar mais dessas boas histórias. Prepare uma boa aí, Badião, daqui a pouco.
Tipo, a mamãe adora ficar mexendo no celular. Eu também. A mamãe faz tudo correndo. Eu também. A mamãe é super vaidosa. Eu também. A mamãe não gosta de usar o cinto de segurança pra não amassar a roupa. E eu também. Certo ou errado, crianças aprendem rápido. Cuidado com o que você ensina, no trânsito e na vida. Detran e Governo de Goiás. Muito bem, que pena, né? Estamos chegando ao final do programa, último bloco do programa, mas ainda dá para a gente ouvir 3, 4 minutinhos do nosso convidado de hoje, professor Habib Tamer Badião, professor de História Colonial Brasileira, de História Medieval, libanês, advogado, cientista político e integrante da Organização Mundial pela Paz, a OMPP. Badião, final do bloco anterior, eu pedi a você o seguinte, temos 3 minutinhos. Eu quero te ouvir em mais uma história. Que história você guardou para a gente? Eu fui assessor de planejamento do governo do Nion Bernays. E naquela época, nós tínhamos um costume muito fantástico de, no final do expediente, ir para a sala do Nion para ver o que ele vai despachar amanhã com as pessoas. Não, o povo da cidade que via. Ah, viu um cidadão. Vamos lá ver isso. A gente ia lá, via lá desgaste, um buraco, via falta de asfalto. A gente fala que tem que fazer isso. Quando a pessoa chega na sala do Nion, eu falo, olha, aquele desgaste que tem lá, que pode levar a sua casa, eu já estou olhando aquilo, vou mandar a prefeitura tampar aquele buraco. Né? A pessoa, nossa, o prefeito sabe tudo. Nós ficamos à noite, eu, ele, Orion, ficava até 2, 3 horas da manhã andando de carro para ver o que cada comissão que ia vir no dia seguinte tinha que saber como que ele ia resolver o problema do cidadão. Então se tornou um prefeito maravilhoso, um prefeito querido, a cidade toda enfeitada de flores. Ele fazia um negócio interessante, o Paulo Belling. Ele mandava limpar os bueiros em agosto. É mesmo. Ele mandava limpar todos os bueiros. Eu lembro disso. Então, quando a água vinha, ia embora. O sistema fluvial funcionava. Isso é coisa do Nion Bernays, e que Deus o tenha hoje, Deus dê a ele todo carinho especial, porque aquele professor era realmente um professor e nos ensinou muito a cuidar de Goiânia. Igual o Sandro Mabel está trocando 1000 lâmpadas por dia em Goiânia, trabalhando que são condenados para consertar o que estava errado. Esperamos que Deus abençoe o Sandro Mabel para que ele realmente faça para Goiânia o que o Nion Bernays já tinha feito há muito tempo. Badião, Habib Tamer Badião, que prazerão te receber para um programa diferente, né? Você veio para falar de você, e você tem 1000 histórias boas para contar, e a gente ouviu apenas uma parte delas, e eu quero te convidar para voltar ao programa para contar mais. Prazer vai ser muito grande estar com você, Paulo Belling, estar com você, telespectador, emitindo nossas opiniões. Aqueles fatos que aconteceram, já estou velhinho, estou com 73 anos de idade. Ixi, eu estou Gostaria como, então? muito de passar informações dos senhores. Eu estou como então, Badião? Se você com 73 está velhinho, eu estou como com 74, meu amigo? Você está jovem. Badião, obrigado. A juventude. E um abraço para esses meninos que vieram te acompanhando. O Silomar e o Armindo estão me acompanhando, os meus companheiros. O Armindo de Oliveira, vocês conhecem, é um locutor de rádio famoso, foi diretor da Televisão Brasil Central, da Rádio Brasil Central há muito tempo, e eu tenho um carinho muito grande de ter ele como meu companheiro de todos os dias, amanhecer. E o Silomar tem 42 anos de trabalho comigo. É isso? 42 anos. Já é irmão. É irmão. Claro, é irmão. Tem que encerrar, senão o pessoal tira a gente do ar rapidinho. Um abraço, Badião, um abraço a vocês todos que estão aqui. E um abraço a você, telespectador. Obrigado pela companhia. Grande abraço.